violência, a sequência de decisões do presidente dos Estados Unidos, talvez na lógica de fazer tudo o que é de ruim no começo e faturar os melhores resultados no final, deixa o mundo perplexo, exceto algumas lideranças com vocação racista, xenófoba, patriótica, com patriotismo radical, ou simplesmente com ditadores que estão preocupados exclusivamente com as estátuas que vão fazer depois que eles morrerem, faz a gente pensar em muita coisa. O que levou o mundo a esse retrocesso? Qual foi o processo midiático? Até a indústria do cinema, sempre preocupada em ganhar muito dinheiro, passou muitos anos aí mostrando super-heróis americanos na Guerra do Vietnã e outras, como se aqueles indivíduos fossem gente normal, agindo com vigor para levar a democracia a povos que não a queriam. Agora, essa cultura de violência racista, tudo, encontrou no próprio Estados Unidos cientistas, teóricos, filósofos, que facilitaram a formação de uma cultura. Foi preciso muita habilidade de algumas lideranças americanas, europeias, para neutralizar os excessos. Mas a propaganda continua. Eu estou aposentada, já sem condições de trabalhar de forma regular. Eu fico vendo a televisão, TV a cabo. Os enlatados americanos, em inglês, ocupam praticamente o dia inteiro a televisão a cabo. Estou especialista em cobra, leão, inseto e em histórias da humanidade muito mal contadas, principalmente quando elas procuram relatar o que aconteceu na construção da cultura ocidental. Mas anteontem, minha esposa esteve num shopping e comprou uma revistinha que eu li. Passei a minha infância lendo, e juventude, e até a idade adulta junto com as crianças. Essa revista reflete, pela maneira de desenhar, pelas histórias, por tudo o que ela transmite, a cultura violentíssima, egoísta, primária, os
personagens. Agora a gente já tem certeza de muita coisa, né? Até porque nós tivemos um período maravilhoso com Maurício, em que as revistinhas dele eram sensacionais, mesmo o Walt Disney, quando falava de Esquálidos e outros. Né? Revistinhas boas como Mindinho, Lasse, Tintim. Mas essa aqui, ela ultrapassa certos limites. Né? Primeiro, um desenho de mau gosto, poluído ao extremo. Letras pequenas. Quer dizer, quem tem deficiência visual é obrigado a ler. Não com a lente comum, não, mas com uma lente boa para tentar ler o que está escrito aqui. E sempre o rico avarento, Patinhas, o trapalhão do Donald, a frivolidade da Margarida, o Gastão se prevalecendo da sorte, os sobrinhos do Donald disciplinados e preocupados com a lei, mas atendendo às vontades do tio, todos eles talvez pensando na herança que poderão ter. A exploração de povos primitivos, exploração sem limites. O Peninha, representando o hippie, o manual do Peninha, essas coisas. O professor Ludovico e o Pardal para desmoralizar os cientistas. E assim vai indo. E isso é embutido na cabeça das crianças e dos jovens e adultos que gostam de revistinhas, assim como os desenhos animados. Muitos deles recorrendo a uma falsa história. A gente vê principalmente desenhos animados japoneses que contam uma história que não é bem assim, né? Não falam da invasão da China, da Coreia, das damas de conforto. É sempre o homem com a espada de samurai fazendo um estrago danado. E a China, evidentemente, não fala das tríades. A Itália, mais anárquica, tem muitos filmes sobre a máfia. Mas e a política no momento? Um momento tremendamente perigoso para que a maior potência do mundo viesse a ter um Donald Trump, né? Ontem ainda estava vendo o que significava Trump em alemão, é Trunfo, que, entre outras coisas, fez o Taj Mahal, que em seus discursos se vangloria de contornar a Receita Federal, né? E que entende que os outros países devem pagar muros e armas que usam. Naturalmente, os Estados Unidos cumpriram um papel extraordinário após a Segunda Guerra Mundial, contendo ditaduras e teses imperiais camufladas por ideologias muito bonitas,
mas utópica se você pensar no que é o ser humano. Hoje, dia 29 de janeiro de 2017, nós estamos vendo no noticiário os impactos dos muros e bloqueios. Que coisa terrível. E o aplauso de lideranças irresponsáveis. Vamos fazer muros? Então vamos fazer muro contra a máfia, muro contra bandidos irrecuperáveis, né? Que é o desafio do Brasil hoje em dia. As nossas penitenciárias, que nunca deixaram de ser um calabouço, e que agora parece que o Ministério Público Federal, a Justiça, o Brasil está descobrindo o que existe há séculos. Até faz sentido, porque o indivíduo entra numa categoria profissional de elite, ele não caminha mais, ele não vai a certos lugares, ele vive um outro mundo. E o Brasil tem muitos mundos, alguns dourados e outros terríveis. Aí é fazer muros. Aqui os muros ainda são pequenos. Até porque fazer um muro em volta do Brasil seria fazer um muro de 23 mil quilômetros de extensão, 24 mil, e ter uma tremenda esquadra protegendo o litoral. O Brasil, inevitavelmente, é um país de muros impossíveis. Ainda bem, né? Isso não deixa de ter seu lado positivo. Agora, o efeito Donald Trump. Todo mundo com medo de perder o mercado americano. Como é que eles vão vender para os Estados Unidos? Eles não estão tão preocupados assim com a sorte dos povos excluídos, não. A grande preocupação europeia, asiática, América em geral, é como contornar as restrições americanas. Triste mundo que depende do consumismo, que não abriu a cabeça ainda para a necessidade de uma nova ordem econômica, tecnológica, ética. Essa palavra nova ordem é perigosa. Triste mundo que é obrigado a ver noticiários relatando o que, na base da improvisação, gera tanto sofrimento, tanta tristeza e agrava as misérias que nós sabemos que existem e não são pequenas. Nossos pêsames à humanidade, aos Estados Unidos, a todos nós.